muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma semana muito abençoada. Hoje vamos bater um papo com o Fabrício Scheleder. Ele é presidente do Instituto lá em Santa Catarina. Fabrício, Instituto Esplêndida, na verdade. Se apresente, fale um pouquinho sobre você e vamos bater um papo super gostoso aqui nessa tarde fria. Não deve estar tão frio quanto em Santa Catarina, mas já está frio para paulistano. Boa tarde, José Coimbra. Primeiramente, agradecer o convite, né, e poder aqui falar sobre diversos assuntos, falar um pouco sobre o Instituto, falar um pouco sobre negócios, falar um pouco sobre economia. Nós já temos algumas boas conversas, né, e hoje estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui falando ao vivo, né, para diversas pessoas aí que estão nos acompanhando. Bom, José, o Instituto Esplêndida, né, é uma organização da saúde. Eu assumi a presidência aí no final do ano passado. É um desafio, né, eu fui convidado a assumir o Instituto. Eu venho, na verdade, de uma família de médicos, muito embora a minha formação ela acabou sendo jurídica. Fiz a minha faculdade de Direito no Rio Grande do Sul, na UPF, ou Universidade de Passo Fundo, e posteriormente eu transferi para a Concórdia, que é a minha cidade, né, e onde eu me formei pela Universidade do Contestado. E nessa trajetória, eu acabei não indo advogar, acabei, na verdade, tendo um escritório de auditoria tributária, ao qual a Fênix Graumax eu fui sócio durante uma década, e eu fui justamente depois, nessa burocracia, nessa dificuldade, na verdade, de empreender no Brasil, que é tão complicado, eu acabei me tornando um freelancer, né, do mundo corporativo, mais propriamente nas negociações, em fusões, aquisições e incorporações, né, empresariais, e eu fui vendo também as oportunidades dentro da área de saúde para investir, né. Eu, junto com outros médicos, estou agora, na verdade, finalizando uma clínica grande, na cidade de Palhoça, aqui próximo à Grande, na verdade faz parte da Grande Florianópolis, né? Onde nós vamos atender endoscopia e colonoscopia. E nessa trajetória, quando eu comecei a construir essa clínica no final do ano passado, ao mesmo tempo eu fui convidado para assumir a presidência dessa organização da saúde, porque além de vir de uma família de médicos, é também uma família, né, de alguns políticos na área da saúde. O meu pai, Dr. José Alberto Dantas, foi secretário da Saúde aqui em Santa Catarina, no município de Concórdia, e foi presidente também do Conselho Estadual dos Secretários de Saúde. Então, isso criou, obviamente, uma série de contatos, e eu acabei adentrando e estudando um pouco sobre a área do direito médico, e também um pouco sobre as questões das organizações da saúde. E por conta disso, eu recebi esse convite. O Instituto Esplêndida, né, ele ainda está, é um instituto ainda pequeno, um instituto que tem uma série de projetos. Nós assumimos agora uma clínica, um espaço, né, da saúde na cidade de Itajaí, e também já atuamos também dentro de uma UPA na cidade de Joinville, né. Então, a organização da saúde, né, o Instituto Esplêndida, ela tem um caráter, obviamente, não empresarial, né, afinal, é uma organização sem fins lucrativos, porém, tem sido realmente gratificante estar dentro dessa, ou estar, melhor ainda, à frente dessa operação, né, do Instituto, em face de que a gente entende que, mesmo Santa Catarina, que tem um setor de saúde diferenciado, e realmente tem, posso chegar a dizer que é um dos melhores sistemas de saúde pública do país, né? Tem sido realmente muito gratificante, e diante desses projetos, levar um atendimento de qualidade para o Sistema Único de Saúde, né, o popular SUS, que hoje vem cada vez, sim, passando por aprimoramentos, e ao contrário do que nós vimos
alguns anos atrás, né, Josué, vemos um crescimento, principalmente desde o governo Temer, com uma melhoria também dos pagamentos, das tabelas do SUS para os profissionais, para os prestadores de serviço, e dentro dos últimos governos, os pagamentos têm sido feitos de uma maneira pontual, principalmente do ponto de vista federal. Tem algumas situações ainda estaduais que geram alguns desconfortos, né, o repasse das verbas, enfim, a gente sabe que nós estamos no Brasil, existem caminhos mais curtos e existem caminhos mais longos, né, mas graças a Deus, pelo menos aqui em Santa Catarina, de uma maneira geral, né, onde eu tenho mais contato, tem sido realmente algo um pouco mais pontual. E o Instituto, embora já tenha alguns anos, né, como eu falei antes, né, José? Então, realmente, operacionalmente, começou no ano passado a assumir espaços de saúde e fazer esse atendimento ao público, né, com ações efetivas. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o SUS. Eu acredito que você também seja liberal. Nós que temos um viés liberal na economia, nós não somos contra esse tipo de serviço. Eu até acho que o SUS é um grande serviço que o Estado presta para a população. No entanto, eu acho que falta gestão no SUS. Porque, veja, nós temos uma carga tributária enorme. Se esse dinheiro fosse repassado para o SUS e fosse bem gerido, eu não sou da área, mas eu imagino que poderíamos ter Einstein e sírio-libanês no Brasil inteiro para toda a população. E eu acredito que serviços como... Eu te conheço, inclusive. Eu acredito que serviços como esse que você está se propondo a prestar daqui por diante, com uma visão empresarial, eu acredito que tem de tudo para dar certo. Porque muita gente acha, principalmente o pessoal mais à esquerda, olha, o cara de direita, o cara liberal, ele é contra a saúde pública, ele é contra o serviço público. Não. Embora desejamos um Estado cada vez menor, nós entendemos que num país como o Brasil, não tem como você criar serviço de saúde privado. E, assim, o SUS ele já está aí e ele funciona. O problema é a gestão do trabalho no dia a dia. Você acha que estou falando bobagem? Você que está mais à frente desse mercado? Não, na verdade, José, você falou, eu vou só, na verdade, complementar, né? Não falta dinheiro na saúde. O que falta realmente é uma boa gestão. Isso depende de uma corrente, porque você vê, o dinheiro ele sai do repasse federal e vai para o Estado que distribui aos municípios. Tá? Houve um tempo atrás em que alguns recursos eles saíam direto do governo federal, do Ministério da Saúde, e iam direto para o município. Nos anos 90, quando houve a implantação do SUS, e até é interessante porque Concórdia foi uma das primeiras cidades com a gestão plena de saúde. O que acontecia? Os recursos saíam do Ministério da Saúde e iam direto para o município. Então, o município, ele geria, né? Agora, a gente entende algumas situações que acabaram tornando o caminho um pouco mais longo. Era o propósito que, efetivamente, as verbas, elas saíssem do Ministério da Saúde e fossem direto aos municípios, que eram as gestões plenas. E aí você tinha a gestão semiplena e a gestão básica, né? Então, veja que o grande problema é que no Brasil sempre se criam agências reguladoras, órgãos burocráticos com o intuito de muito mais atrapalhar do que dar celeridade aos processos. Então, veja, não falta dinheiro na saúde do país. O que existe, e a gente sabe disso, é a má gestão promovida muitas vezes, né, com interesses escusos, né, e também por uma corrupção endêmica, que a gente sabe, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, uma corrupção endêmica em diversas engrenagens
do sistema estatal. E isso acaba, obviamente, acarretando, né, em resultados pífios em algumas regiões no que tange à saúde pública. Eu vou utilizar aqui como parâmetro o estado de Santa Catarina. Tá? Agora, recentemente, foi inaugurado um hospital público na cidade de Itapema. Tá? A cidade, uma das cidades que tem hoje o metro quadrado mais valioso do país, junto com o Balneário Camboriú. Essa faixa, na verdade, que você pega Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Florianópolis, né? São algumas das áreas mais valorizadas, né, o metro quadrado do país. Itapema, com seu bairro Meia Praia, então tem um boom imobiliário imenso. Na verdade, até tem muito mais hoje empreendimentos imobiliários na cidade de Itapema, Porto Belo, do que propriamente Balneário Camboriú. E foi inaugurado um hospital lá sensacional. O hospital ele não tem um pronto-socorro, tá? Não tem urgência e emergência. Ele é mais um hospital utilizado para maternidade e pediatria. Tem algumas internações, sim, com algumas situações atípicas de baixa para média complexidade, tá? Não há alta complexidade. Tem uma CTI que foi construída, tá? Um centro de terapia intensiva, mas ainda não foram colocados equipamentos, porque cada leito de uma CTI é mais ou menos em torno de R$1 milhão de investimento. Então, lá são 10 leitos, nós estamos falando de algo mais ou menos assim, próximo a R$10 milhões, tá? E isso é realmente bastante dinheiro. E o resto do hospital, o valor da obra foi em torno de 30 milhões. Então, veja só o disparate que é uma unidade de tratamento intensivo, né? E veja que 30 milhões, se nós analisarmos no cômputo geral do orçamento do Estado, que sai, então, da União, não é praticamente nada. E foi construído um hospital maravilhoso lá. Inclusive, o meu filho nasceu nesse hospital, há cerca de 40 dias atrás, com atendimento, assim, ó, uma estrutura de hospital particular. Mas por que isso? Porque a gestão, né, hoje, da saúde pública, ela, de uma certa maneira, está sendo feita, onde está dando certo, está sendo feita de que maneira, José? É onde tem a política de parceria público-privada. Como é que funciona isso? O hospital foi construído pelo governo do Estado, porém, a administração está com uma organização da saúde, uma messa. Então, veja que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e que faz a gestão, obviamente, de unidades de saúde. Onde está sendo implantado, isso está funcionando. Por quê? Se você tem um hospital público sendo administrado pelo secretário municipal da saúde, não funciona. Impossível. E nem eu, particularmente, não conheço nenhum local onde um hospital público esteja sendo bem gerenciado quando está nas mãos da prefeitura, ou do Estado, ou da União, né? Mas quando você faz uma parceria público-privada, e isso realmente está ocorrendo cada vez mais, né, e tem se multiplicado pelo país todo, os hospitais têm tido uma melhora de desempenho, e isso eu não estou falando exclusivamente aqui de Santa Catarina, posso falar a nível Brasil, mas porque realmente entrou aí os entes privados, né, as organizações de saúde que estão fazendo a administração, não apenas dos hospitais, mas inclusive das UPAs, certo? E também de postos de saúde. Então, quando você fala, né, como você falou ali, sobre a questão do papel do Estado, eu vejo que o papel do Estado é justamente o quê? É buscar fazer aquilo que realmente lhe incumbe, certo? E quando nós estamos falando, não é para o Estado intervir economicamente, não é para ter empresas estatais, não é para se intrometer onde não se deve.
mas o Estado buscar parcerias junto com as entidades privadas para dinamizar serviços de qualidade para os cidadãos que pagam os impostos. É aquela velha situação. Eu não me importaria, eu acredito que ninguém se importaria de pagar uma carga tributária de 20%, 30%, 40%, mas que, em contrapartida, não fosse necessário você ter que pagar plano de saúde, pagar segurança, você não tem que pagar escola particular. Quer dizer, não adianta nada nós estarmos pagando carga tributária de primeiro mundo e não termos um serviço sequer de segundo, né? Quanto mais, às vezes, nem de terceiro. Então, realmente, isso é um disparate que faz com que, obviamente, quem investe ou quem busca empreender, busque hoje em dia fazer o quê? Fazer investimentos, principalmente fora do país. Eu vejo cada vez mais gente investindo fora do país. Eu, inclusive, né, eu e minha família, a gente tem buscado agora novas oportunidades fora do Brasil. Ainda mais agora se tratando que hoje saiu aí, aliás, vem se debatendo, a questão de taxar em 5% fundos de investimentos até então incentivados, né? Até então isentos, né? Estamos falando de LCI, LCA, enfim, que não tinham uma tributação, e agora, já que o IF não deu certo, agora querem taxar investimentos que até então eram isentos. Quer dizer, ao invés do Estado promover uma atratividade de capital, né, na verdade busca afastar esse capital, né? Já é difícil empreender no país, né? Como te falei, essa situação do Instituto, por exemplo, mesmo sendo uma organização da saúde, ela impera em diversas burocracias, porque ela depende principalmente de emendas parlamentares para, obviamente, você fazer com que a operação ela rode. E você também, quando você vai atuar na área da saúde, existe uma burocracia imensa, né? Sendo que, inclusive, eu estou terminando uma clínica na cidade de Palhoça, como falei antes, que o atendimento principal dela vai ser SUS. E eu tenho que atender algumas demandas que são até, na verdade, surreais, que não são cobradas, inclusive, por clínicas particulares, o que é um absurdo. Lógico, o paciente do SUS ele tem que ter um atendimento de excelência, de qualidade, e humanizado. Isso não se discute. Mas tem situações que eu já me deparei que são absurdos, né? Até aqui contando uma história engraçada, eu, inclusive, junto ao sócio, eu estou proibido de ir em qualquer órgão público, né? Não é que eu estou proibido, com um acordo, porque eu fui justamente com uma engenheira lá na vigilância sanitária, e lá foi requisitado algumas alterações do projeto, o que é normal, nunca o projeto ele é 100%, né? Daí tem que fazer as adequações de acordo com as instruções, né, ali da vigilância, né? E nessa situação, aí, tá bom, foram feitas as alterações pela engenheira e arquiteta, e voltamos lá em 15 dias, conforme havíamos combinado. E foi um outro que nos atendeu, a mesa ao lado. Chegamos lá, apresentamos o projeto, e começou, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu falei, mas como está errado? Isso aqui foi, na verdade, sugerido pelo teu colega que está aqui do lado. Não, mas acontece que está errado, é dessa forma aqui. Mas, peraí. Justamente o regulamento que rege, certo? As NR50 aqui, né, 23, que falam que deve ser, vocês estão tendo interpretações completamente diferentes daquilo que, na verdade, está no papel. A gente já acatou aquilo que o fiscal anterior requisitou. Pô, agora você chega e fala algo completamente ao contrário, quer dizer, vocês estão a 1,5 metro, e vocês não se conversam, vocês não têm entendimento, como é que vocês querem que as coisas funcionem? Ah, pois é, mas sabe como é que é? Não é, pois é, como é que é. O que está escrito, não dá para entender esse tipo de situação, sabe? Eu me deparei, inclusive, em situações, José, que essa burocracia toda é quando você, por exemplo, vai fazer uma implantação de uma expansão de uma unidade industrial, que eu já participei.
Aí chega lá, o IBAMA, ok, licença ambiental, ok. Chega o Fátima, diz assim, não, nós não concordamos com isso. Porra, mas, cara, se um... Não, e o pior, você precisa da autorização dos dois. Aí se um fala uma A e o outro fala B, porra, aí você fica emperrado. Aí fazem você o quê? Uma bolinha de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quer dizer, fazem o empreendedor, né, de palhaço, não há outro termo. E desestimula. Eu tenho um amigo meu que, inclusive, ele tem uma fábrica de pães, doces, tortas, etc., grande. Ele começou há 20 anos atrás, hoje já está com centenas de funcionários. Ele queria fazer um aumento da unidade de produção, queria praticamente aumentar de 30% a 40% a produção dele de hoje. Ele começou e veio com o engenheiro e tal, e começou a haver uma série de empecilhos burocráticos. Falou, quer saber uma coisa? Não, segura. Eu estou bem, eu só queria expandir o negócio. Ah, pô, já que estão me atrapalhando, não, deixa quieto. Eu também não estou afim de me incomodar, já estou com 55 anos, né? Tá firme a empresa, ela, inclusive, ele ia expandir, não ia nem pegar recursos, era capital próprio. Ele falou, não, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer outra coisa, vou viajar, vou comprar um iate novo, vou fazer outras coisas. Quer dizer, o cara... Aí depois reclama que o cara está andando de iate, como a gente vê os descredidos, porque o cara ganha sobre a exploração da mão de obra e tal, sendo que ele queria expandir, criar mais emprego, criar mais renda, e foi impedido pela burocracia estatal. Quer dizer, ele está desfrutando do resultado da vida dele, né? Então, a gente sabe que nós vivemos um país que realmente é um problema, o capital, né? O capital não é valorizado e também não é valorizado também a capacidade intelectual do indivíduo aqui nesse país. E como que você está vendo? Você falou de empreendedor. Você começou há um tempo atrás como freelance, é um empreendedor. Hoje eu vejo muito desgastada a imagem do empreendedor. Porque o que se tornou o empreendedor na prática? Para quem é pobre, empreender significa dirigir um carro de aplicativo. Isso não é empreendedorismo. Por outro lado, quem está na classe média, aproveitando o gancho da discussão da semana, empreender significa montar uma franquia. E quando você vai comprar uma franquia, você nada mais é do que um gerente de luxo, porque o negócio não é seu, você não palpita. E aí tem uma sacada que quase ninguém está falando, e poucas pessoas falam, e quando você fala, desacreditam de você. Por exemplo, você tem uma franquia de café. O café é especificação. É claro que uma marca vai ser melhor do que a outra, mas basicamente é especificação. Então você está numa franquia. O quilo do café no mercado, seguindo a mesma especificação, mesmo sabor, mesmo tudo, você paga R$18, R$19 com nota para 30. Quando você vai na franquia, você vai pagar no mesmo pó de café R$30 com nota para 7. Ou seja, você tem um produto extremamente caro, você não tem prazo, porque 7 dias não é prazo nem aqui, nem em lugar algum do mundo. E aí você tem o empreendedor ou gerente de luxo, ele acaba ficando sufocado. E no carro é a mesma coisa. Como você tem uma centena de pessoas desempregadas, perdendo emprego, muitas vezes por conta disso que você está falando, a pessoa que tem menos condições, ela acaba indo para esse mercado, que eu acho que todo o trabalho é válido e é ok, mas você precisa colocar as coisas no lugar que elas são. Porque o que é empreender? É você criar coisas novas, é você desbravar uma floresta, é um pouco disso que você está fazendo. Olha, vou criar um hospital, vou criar isso, vou criar aquilo, vou fazer mercados novos. E hoje virou essa moda do empreendedor. E aí, muitas vezes, o Estado também, ele apresenta, não o Estado, mas você pega esse pessoal da moda, esses influencers, que eles viram para você, olha, você pode empreender. Como você vai empreender? Dirigindo carro de aplicativo, fazendo bolo no prédio para vender para as pessoas. Eu já vi gente sugerindo você lavar o carro do pessoal no prédio. Eu acho ok fazer esse trabalho, mas só que isso não é empreendedorismo. Você acha que eu estou falando bobagem? Está um pouco de acordo com aquilo que você...
Na verdade, como tudo no Brasil, quando vem uns termos, principalmente termos em inglês, seu. Agora, toda e qualquer microempresa tem até CEO agora. Tenho. Mas assim, ó, não, agora todo mundo é termo bonito, eu sou o CEO da empresa, né? Tem ele e mais um colaborador, eu sou o CEO da empresa, mas vamos lá. Uma coisa muito importante que eu vejo, né, José, é o seguinte: existe uma diferença entre empreender e ser empresário. Isso é uma grande diferença. Empreender é até fácil. Ser empresário é difícil. Por quê? Porque tu tens que estudar, você tem que se preparar. O que a gente vê, tá? E eu tive muita procura, José, você falou assim uma coisa agora que realmente eu posso falar com conhecimento de mercado. Tempo atrás, eu acabei ficando como sócio e com a participação mínima e diretor da Nove Negócios na cidade de Florianópolis. Eu fui convidado, dono desse grupo empresarial, porque a Nove Negócios era uma empresa de um conglomerado. Ele me convidou, estou isso aqui, montando esse tipo de empresa e tal, para intermediar negócios, Eu falei, tá bom, não, tudo bem. Tá, vamos fazer um projeto, né? Porque nessa área, eu sempre atuei como freelancer. Tenho meus parceiros de negócios, né? Por exemplo, eu atuo hoje na parte de fusões, aquisições, incorporações empresariais, evaluation, né? Realização de evaluation, junto com o pessoal da Unir Acquisitions, né? Que são meus grandes parceiros de Florianópolis. E quando eu estive à frente da Nove Negócios, olha, você precisa ver a quantidade de franqueados que queriam vender a sua unidade de franquia. E nisso aí, tá, eu posso tranquilamente para falar que em um ano, eu fiz pelo menos mais de 150 entrevistas com franqueados de diversas franquias, das mais diversas áreas, tá? O setor que, assim, predominou foi de alimentos. Pelo menos, assim, no mínimo, era algo entre 50% a 60%, tá? Era o que mais realmente predomina, são franquias na área de alimentos. Quais eram as dores? A franquia não dava o suporte necessário, os números que a franquia colocou eram irreais, enfim, o mercado de concorrência extremamente forte. E eu chegava a dizer, tá, mas peraí, me passa o contrato. E eu começava a olhar os contratos dessas franquias, né? E assim, verdadeiros absurdos, algumas coisas realmente com má fé, e outras que, na verdade, não eram ruins, mas também não eram tão boas. E quem estava, o franqueado comprou uma ideia achando, tá? O grande problema, assim, a maior parte dos franqueados, eles jogam a culpa nas franquias, tem muita franquia ruim, tá? Tem, muito mal customizada. Mas aí você tem que estudar, por isso que eu falo, empreender é uma coisa, ser empresário é outra. Você quer ser empresário, para empreender, primeiro você tem que se preparar. Para empreender, você primeiro tem que ser empresário, você tem que se preparar, né? Então, pegava lá... Só fala uma coisa, e como... Só um minutinho cortando, você falou uma coisa importante, você trabalhou com franquia, etc. E qual sugestão você poderia dar? Como que o franqueado que está chegando no mercado, ele pode se prevenir ou... Desculpa, deu uma cortada. Tá. Você falou que trabalhou com franquia, teve acesso a esse mercado. E como que o empresário ou empreendedor, como queiram chamar, como que ele evita
esse prejuízo? Porque depois que você assina o contrato, não tem mais volta, você precisa cumpri-lo. Como que ele faz para evitar esse problema? Simples. Primeiro, estudando. Segundo, contratando um bom advogado empresarial, certo? Para ver. E terceiro, passar por um bom, economista, certo? Para ajudar a estudar os números que são apresentados. Se eles são reais ou não são. Então, essa é a situação. O grande problema é que as pessoas não têm o conhecimento financeiro necessário, não estudaram, né? Veja outro ponto muito importante, José, que eu estava falando. As pessoas, elas não estudam. Elas pensam que abrir a porta e simplesmente o mar da fortuna vai se abrir, né? E o terceiro ponto, elas acreditam que, tendo uma franquia, simplesmente elas vão ganhar dinheiro sem trabalhar. Esse é um erro crucial. Eu vi assim, ó, tá, mas você está à frente da operação? Não, eu abri como um complemento de renda. Ó, cara, eu falei assim, cara, isso aí não vai para frente. Esquece. Nunca vai para frente. Se você vai entrar num negócio que, pelo menos, no primeiro até o segundo ano, o ideal, até o final do segundo ano, o ideal é que você esteja à frente da operação. Você tem que ir todos os dias. Você pode não ficar o dia inteiro, mas você tem que ir todos os dias, ficar pelo menos meio turno lá e entender qual é a dinâmica do seu negócio. Não, o cara abre, vai lá, pega o dinheiro, investe e tal. E assim, ó, teve pessoas que colocaram todas as suas economias, teve outras que colocaram parte das suas economias, e teve alguns que realmente tinham condições de dizer, eu abri para minha mulher, abri para o meu filho, para ver se o negócio ia e não ia e tal, lógico. Porque todo negócio que se inicia, você tem que, obviamente, se dedicar, né? É aquela doce ilusão assim, eu vou abrir o McDonald's. McDonald's é outro patamar. Aí já estão falando de outro patamar. Aí você tem que ter 2 milhões a 3 milhões de investimento. Aí McDonald's... E também aquela situação, você é gerente de luxo. Você tem que seguir a cartilha exatamente deles. E, aliás, a ampla maioria das franquias, né, você vai seguir uma cartilha. Então, aí, você falou a coisa mais correta do mundo, José. É um gerente de luxo, não é empresário. O empresário é aquele que inicia o negócio do zero, enfrenta tormentas e mares tortuosos, né, e vai ali, aos poucos, construindo, né, o seu negócio. Eu conheço muita gente que começou do zero, começou com uma portinha, essa portinha se transformou em segunda portinha, depois passou para 3 portas, depois, quando viu, abriu uma filial, né, mas, assim, ó, isso só aconteceu, geralmente, porque a pessoa também se preparou, ela analisou o mercado, ela estudou e, principalmente, ela trabalhou. Sabe que eu tenho um exemplo, eu tenho um casal conhecido meu, na cidade de Florianópolis. Eu os conheci, eles trabalhavam como corretores de imóveis, e eu tinha um apartamento em Florianópolis para vender. Não foram eles quem venderam, mas gostei deles e houve uma sinergia e tal, e nisso aí eles acabaram largando a corretagem. Eles abriram uma estética automotiva. Ela tinha conhecimento sobre montar um negócio e a questão dos produtos, e ele entrou com a mão de obra dele mesmo. Olha só, ele começou ele mesmo lavando, fazendo, né, os processos de lavação do veículo, sabe? E aí depois ele contratou um ajudante. Então, primeiro eram os dois, depois veio um ajudante. Hoje ele já tem 3 ou 4 colaboradores, ele ainda participa do processo, mas eles já abriram uma segunda unidade na ilha, a unidade deles era no continente. E eu fico muito feliz de ver o resultado desse tipo dessas pessoas, né? Pelo fato de que eles começaram, certo? Com os pés no chão, com um valor, olha só, eu lembro até hoje com o capital que eles iniciaram o negócio, R$15 mil. Foi o valor que eles iniciaram, né? E hoje eles já têm 2 unidades, tá
bombando, porque ele mesmo foi treinando e ensinando missão, visão e valores da empresa para que o trabalho da estética automotiva, ou seja, todo e qualquer carro, independente do valor, se é um carro de 30 mil, se é um carro de 300 mil, o carro vai lá, passa por um processo de lavagem, de retoque, sabe, de saneamento, assim, ó, de uma qualidade primorosa. E o que aconteceu? Mesmo ele cobrando a mais, tem fila. Eles já não estão dando conta do recado, já estão pensando na matriz, eles vão ter que mudar de local, já estão buscando um outro local maior, já pensam em mais 2 colaboradores, porque o negócio está expandindo. Mas veja que todos os requisitos, né, aqui rememorizando, todos os requisitos foram preenchidos. Primeiro, analisar bem o negócio e conhecer bem o negócio. Segundo, planejar com muita calma e sabedoria. E terceiro, que é o principal, pôr a mão na massa. Né? E aí a coisa realmente deslanchou. Então, as pessoas buscam franquia com a visão de facilidade para atingir um resultado e um objetivo. Não existe nada fácil. Independente se for um McDonald's ou se for um frango frito lá, qualquer. Você tem que pôr a mão na massa, você tem que entender o ecossistema do seu negócio. Porque se você não entender o ecossistema do seu negócio, a coisa não vai deslanchar. E o pior de tudo é que a gente vê hoje, eu sempre falo, a internet ela é muito boa, mas o problema é que ela propaga muita idiotice. E a gente vê um monte de coach aí metido, aí você vai lá e vê, pergunta qual é o resultado desses caras. O resultado é zero. É zero. É zero. Mas aí estão metidos a coach, não, porque sabe sobre negócio, sabe como abrir, como... Gente, aí a gente vê exatamente o porquê, né? 3/4 das empresas que abrem no país têm uma vida de, no máximo, 2 anos. Por quê? Pela falta de capacitação, pela falta de estudo, né? E não se preparar para ser empresário. E aqui o pessoal pensa assim, não, eu vou empreender e depois eu vou passar a ser empresário. Não, você primeiro tem que se preparar a ser empresário para aí você empreender, porque você só vai conseguir ter um empreendimento de sucesso se você tiver uma mente empresarial. E para isso você tem que se preparar. E você falou uma coisa que é muito correta, e eu tenho até um caso sobre isso. Certa vez uma pessoa me procurou, olha, José, vou abrir uma franquia, por acaso era uma franquia. Fui lá, fiz a conta, falei para ele, não vai dar certo. E aí a pessoa ficou magoada comigo, vou fazer. Eu falei, a conta não bateu, mas se você quer fazer, siga, porque o dinheiro é seu. Pois bem, a pessoa começou o trabalho. Uma vez que ela começou o trabalho e a conta já não estava batendo, ele era aquele patrão que não ia no negócio. E quando ia no negócio, ele não era exemplo para os funcionários dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu acompanhei a operação por um certo tempo. Às vezes você chegava na loja, a loja estava lotada. Gente, fila, aquela loucura. E a pessoa ficava exatamente igual. Eu estou aqui tocando o sininho lá para o funcionário trazer um café para ele. E aí um dia eu fui andar na loja, fui dar uma volta, eu ouvi o funcionário falando, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Lá na cozinha o cara falou, eu não me mato mais pela loja, porque se o dono, com a loja lotada do jeito que tá lá na mesa, tocando sino, pedindo café, não sou eu que vou me levantar daqui de onde eu tô para me matar, porque ele não tá preocupado, então assim, ele que se vire para pagar meu salário. Então, as pessoas ainda têm essa mentalidade de que eu vou abrir o negócio e não preciso estar lá. E estando lá, eu não preciso ser o exemplo, porque o funcionário, você é o espelho dele. Então, se ele estiver se dedicando, ele vai seguir o que você está fazendo. Outra coisa
que é muito importante, muitas pessoas, e aí, independente de ser franquia ou não, a pessoa, ela abre a loja, ela acredita que se ela abriu, está contratando uma pessoa, a pessoa chega lá às 8 da manhã, sai às 8 da noite, tá tranquilo. Ele não entende que ele precisa conhecer o negócio que ele está fazendo. Porque muitas vezes é numa conversa, se for uma loja, uma padaria ou uma franquia ou qualquer coisa, ele não entende que às vezes num bate-papo com o cliente, ele vai dar para ele um feedback de algo que está errado, ou de um produto que está fora do preço, ou de alguma melhoria que ele pode fazer na loja. Só que isso são coisas que você não vai gastar muito dinheiro, porque o cara vai falar para você, olha, eu acho que você poderia comprar tal produto, eu acho que você poderia fazer tal coisa, eu acho que esse bairro dá para você aumentar um pouco mais o seu preço. Só que se você não está lá para conhecer o seu cliente, para conhecer a sua operação, dificilmente você vai conseguir prosperar dentro disso. E aí eu acho que, independente de ser franquia ou não, você precisa estar ali na dianteira do teu negócio, precisa estar liderando a sua equipe. Você acha que eu estou falando bobagem? Não. Como se diz, eu já falei diversas vezes, né? E falava, e quando eu vistoriava o ambiente da empresa, do empreendedor, não empresário, empreendedor. Né? Tem uma diferença entre empreendedor e empresário. Chegava lá, e aí eu ia conversar com os colaboradores, né? E eu perguntava para eles, tá, qual a tua visão aqui da empresa? Ah, sim, pois é, tal. E havia desmotivação, né? Falta de vontade. E nessa identificação eu perguntar, tá, o que você me diz do teu líder? Porque o empresário, ele tem que ter a figura de liderança. O que você me fala? Aí ele, né, ficava assustado. Eu falei, não, essa conversa é entre nós. Eu preciso entender qual é a tua visão do teu líder. Cara, eu vi cada absurdo, assim, absurdos, né? E, inclusive, algumas principalmente, aí abriu um jogo, olha, pratica alguns assédios aqui, assédio moral, assédio sexual, né? Enfim, e quer dizer, o cara quer fazer o negócio dar certo, mas ele não serve de exemplo, porque como é que você vai fazer olha, a melhor comparação, tá? É uma unidade de combate. Uma empresa é como se fosse uma legião, certo? Se você não tiver o centurião para orientar como vai andar a linha, e isso os romanos eram perfeitos nas suas linhas, nas suas centúrias, o que vai acontecer? Se arrebentar, a fila ela cai e a unidade se dispersa. A empresa, a mesma coisa. Se o líder não orienta os seus colaboradores, eles não vão saber como fazer, da melhor maneira como fazer, e aí você vai ter resultado totalmente disperso. Você até pode ter um faturamento, mas a lucratividade do negócio não vai nem existir. Porque o que acontece? O empresário, ele, diferentemente do empreendedor, o empresário, ele é o cara preparado. E aí o que acontece? Ele, por exemplo, ele vai fazer uma análise de centro de custos. Você sabe exatamente, José, melhor do que ninguém, sabe muito mais do que eu, o que é isso. Quais são os meus custos do negócio? Você chegar hoje para de cada 100 empresas, eu garanto que 95, e você deve ter se deparado com isso, 95 não sabe o custo real da empresa. Não tem noção de custos. Né? Olha só a ponta do iceberg, mas não olha o que está lá embaixo. Né? E aí você vê que o ecossistema não se sustenta. E aí você vê diversas empresas, o quê? Aí deixa de pagar os impostos, né, para pagar funcionário, para
fazer retirada de lucro de dividendos que não existe, e assim vai indo. Aí você vê que 3 quartas empresas do país têm refis, né? Tem parcelamento, então, junto ao governo, tem empréstimos bancários e fica rolando dívida, né? E aí o que acontece? Aí, e o governo também, eu vou te contar, né? Não vou nem utilizar a expressão aqui, mas parece a casa da mãe Joana, né? A casa de prostituição. O governo, o pessoal deixa de pagar os impostos, já com a mentalidade, daqui uns 3 anos vai ser um refis, daqui 2 anos, 3 anos sai um refis. O governo vai lá e edita um refis. E assim fica rolando dívida. Rolando dívida, rolando dívida, rolando dívida, rolando dívida, rolando dívida. E a empresa não cresce, o governo deixa de arrecadar, né? E aí falta dinheiro também para determinados serviços, né? Porque a gente tem um Estado gigante, né? Quer dizer, faltar recurso não falta, né? Aliás, se todo mundo pagasse impostos em dia, com certeza teria mais dinheiro, mas também teria muito mais roubo, né? Porque essa corrupção é dentro do país. Então, se você não tem uma customização, uma otimização dos recursos, e adiante da situação, também faz com que você não atinja resultados, tanto do ponto de vista público e muito menos privado. Então, veja que o Brasil tem uma economia que, olha, cara, ela tem que ser estudada pela NASA, né? Porque você vê coisas que não existem em qualquer outro país do mundo. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante, José, que eu acho aqui no Brasil fantástico e não existe em qualquer outro lugar do mundo? Você ter diferentes regimes tributários. Você tem o MEI, você tem o Simples Nacional, você tem o lucro presumido e o lucro real. Nos Estados Unidos só tem lucro real. E aí? E por que existem todas essas modalidades de lucro aqui, de tributação? Sabe? É só para complicar. Então a gente vive uma bolha aqui, José, que, sinceramente, você para e pensa que só para você montar uma empresa, você tem que estudar o regime tributário que você vai implantar da tua empresa. Por quê? Porque o sistema de tributação vai impactar, sim, diretamente no teu resultado. Vai impactar, né? Aí você tem que ver também, depois, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Olha só, a visão de que no Simples Nacional eu pago menos impostos. Não, o Simples Nacional, sabe o que é? É uma simplificação, na verdade. Porque dependendo da faixa de faturamento, que isso muitos não sabem, que o Simples Nacional tem faixas de faturamento, né? E aí chega a proporção de que, se você chegar no topo do Simples Nacional, você está pagando muito mais imposto que se você estivesse no lucro real. Aí o cara chega e fala assim, mas se eu mudar para o lucro real, eu vou ter que pagar 5 mil reais para o contador, hoje eu pago R$1.000. Aí a criatura, que não tem outro termo a chamar de idiota, ele faz uma economia estúpida de R$4.000 e não enxerga o quanto ele iria pagar de tributação a menos, que com certeza seria 3, 4, 5 vezes menos do que ele paga. E a economia seria de 20, 30, 40, 50 mil. Eu tive, na verdade, uma situação, uma empresa do Rio Grande do Sul, uma metalúrgica. A empresa, ela estava no Simples Nacional. Se ela estivesse no lucro real, ela ia pagar exatamente 25% da tributação que ela estava pagando. E ela pagava de tributo, né, literalmente, cerca de 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Né? Então, veja, o cara poderia estar pagando 25 mil. E ainda poderia se creditar ainda. No Sistema Nacional você não tem como recuperar créditos tributários. Então, veja que a mentalidade, a falta de estudo, e isso eu bato muito na tecla. O empresário tem que estudar sobre tributos, né, o sistema tributário brasileiro, ele tem que estudar sobre mercado, ele tem que entender um pouco de RH, porque tem que entender a legislação maluca trabalhista do país, ele tem que ter a paciência de já lidar com órgãos públicos, ele tem que estar sempre aumentando o conhecimento e se preparando para ser líder. Ser empresário é a profissão mais difícil
que existe. Por quê? Ah, mas o médico, o engenheiro, tá. Mas se ele vai lá só no hospital, vai lá no consultório dele, atende os pacientes, vai lá no hospital, faz cirurgia, a complexidade é o conhecimento técnico dele. Agora, gerenciamento de um negócio, de pessoas, você pensa assim, ó, vamos longe. Uma empresa com 20 colaboradores, José. Você imagina isso aqui, uma empresa com 20 colaboradores. São 20 pessoas com mentalidades diferentes, né? Idades diferentes, culturas diferentes, visões diferentes. E aí você tem que liderar. E como é que você faz isso? Só com conhecimento. Você tem que ter conhecimento para liderar. Não é apenas assim, na loucura, vou montar a empresa, vou fazer acontecer. Você não consegue fazer isso. Você pode ter sorte, né, por um tempo, mas a sorte não acompanha todo o tempo. Não, mas você está falando uma coisa que tem um motivo de ser, creio eu. Quando nós olhamos o Brasil, por que uma pessoa se torna empresário ou tal? Por que ela se torna empreendedor? Não vamos usar muito empreendedor, mas por que ela se torna empresária? Ela trabalhou por um certo tempo numa empresa, foi demitida, ela não tem capacidade para arrumar outro emprego, e no Brasil nós temos uma coisa que é terrível, que é, a partir dos 40 anos você já não serve para nada, você já está velho demais, então essa pessoa ela vai abrir e abre uma empresa. Só que ela não tem a noção exata, ela não tem a cultura de que abrir uma empresa não é só comprei por 5, vendi por 10, gastei 8 na produção, sobrou 2, que é meu lucro. Isso não existe. Você precisa ter esse conhecimento tributário que você está falando, você precisa contratar uma consultoria para a pessoa olhar o teu negócio com um olhar externo e falar, olha, aqui você está gastando muito, aqui você pode trocar esse produto por esse que tem a mesma qualidade, só que o preço é menor. Então, como ele foi, 90% foi jogado na arena para trabalhar, para fazer alguma coisa e para levar o dinheiro para casa, ele acaba entrando com essa falta de visão total, onde ele acha que ele só compra e vende e a diferença é o lucro dele. E muitas vezes nós ainda temos um problema maior, que é a pessoa, ela mistura o caixa, pessoa física dela, com o caixa da empresa. Mas a empresa é minha. Não, a empresa não é sua. Ela é um projeto que você tem, que visa ganhar dinheiro e que visa prosperar. A sua vida pessoal, o seu restaurante, a sua família, é outra história. Só que ninguém percebe isso. Cara, é isso de misturar o caixa da empresa com a pessoa, né? A pessoa jurídica com a pessoa física é algo assim surreal. Eu vi isso, inclusive, em empresa grande. Eu vi isso em empresa grande, não vamos nem falar de empresa pequena. Empresa grande. O cara chegava lá, comprou a guarda do ano com o caixa da empresa. Simples assim. Comprou joia para amante com o caixa da empresa. Aí a gente foi contratado para fazer auditoria e a responsável ali, a sócia era a esposa. E, cara, vamos explicar como essa joia. E aí? E o cara desesperado, primeiro que quem contratou a auditoria foi a esposa dele, né? E o gerente da empresa. Ele fez a compra sem os dois. Lógico, a mulher não ia ficar sabendo, o seu gerente sabia, cara, foi lá, deu o valor, etc., fez a aquisição da joia e deu para. E só ficamos. É que assim, ó, tinha um valor e nós chamamos ele, né? Assim, cara, tem um valor aqui que, né, não tá batendo e tal. E algo, e assim, eu sou macaco velho, né? E eu falei assim, cara, isso aqui tem cheiro dele. Eu quero ver até onde ele vai com essa história. Aí, numa conversa e tal, ele falou, cara, eu comprei uma joia, eu tenho uma gata lá, tenho uma amante e tal, e eu comprei uma joia para ela que ela queria e tal. Eu falei, porra, cara, você comprou um diamante de 15 mil reais. Cara, desculpa, mas nós vamos ter que constatar isso. Não, pelo amor de Deus, como é que a gente pode fazer? Não, é o nosso nome.
Só estou lhe dizendo para você ir já se preparando, porque vai vir a tempestade. Não tem. Eu não fui na reunião da apresentação, quem foi meu ex-sócio. Cara, ele disse que o pau comeu já ali mesmo. Né? Tem aqui uma compra de uma joia e tal, e é isso aí, enfim, né? Aí, nem preciso chegar a dizer que, no final das contas, lá se acertaram os dois, que eu fiquei sabendo, a mulher passou por cima, porque também tinha aquela situação, né? Vamos dividir a empresa que construímos do zero, uma empresa que se tornou grande por conta das aventuras, né, do indivíduo. Enfim, são coisas que a gente sabe que podem acontecer, mas o que mais se vê, né, é realmente pegar o dinheiro da empresa, utilizar em benefício próprio. E é uma coisa tão simples de fazer, né, José? Você vai lá, quando fizer o contrato social, você pode optar mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, retirada de lucros e dividendos. Aí você vai lá, faz isso, vai lá, inclusive porque é isento, inclusive de imposto de renda. Vai lá, faz distribuição de lucros mensais, ponto. A empresa tem lucro, então faça a distribuição de lucro, né? E você daí faz o que você quiser, mas não tire o dinheiro do caixa da empresa, faz a distribuição de lucro, né? E assim, ó, mas também tem a conivência dos contadores, né? O contador bom, ele vai chegar, cara, se você fizer de novo, eu não quero mais você como meu cliente. É simples assim. O contador não tem que tapar o buraco. O contador tem que pegar o empresário, no caso, o cliente dele, e falar, cara, você não pode mais fazer isso. Senão eu mesmo vou notificar a ti e vou mandar para a Receita Federal que você está fazendo isso aqui, porque eu não quero depois ter complicação do meu lado, né? Então, essa parcimônia também dos contadores aqui no Brasil, com medo de perder o cliente, né? E que faz com que realmente haja esse tipo de ação, de atitude, né, de simplesmente desviar valores da empresa, né, ou se completar da própria empresa. Eu chego e falo assim, é roubar de você mesmo. É como se fosse roubar de você mesmo. Não faça isso. Pegue, faça distribuição de lucros, né, contrata uma consultoria. Hoje uma empresa ela tem que ter um consultor jurídico, um bom contador, e um consultor de negócio, né, um economista, enfim, tem que ter um assessor empresarial, né, um assessor empresarial. Pronto, porque isso é investimento, isso não é custo, porque essas pessoas vão estar do seu lado, elas vão trabalhar com você. Lógico, pesquisa, tem contador bom, tem contador ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim, tem assessor bom, tem assessor bom, né, ruim, enfim. É tudo uma questão de saber lidar com cada tipo de situação, né? A gente sabe que existe muita esperança, né? Que todo mundo busca o pote de ouro no final do arco-íris, mas não existe isso de maneira fácil. É tudo muito trabalhado, muito estudado, é se dedicar. Porque, eu estou cansado, só estou descansando nos domingos. Cara, que bom que você só está descansando nos domingos, significa que você tem trabalho. Então, essa cultura da dificuldade, essa cultura do cansaço que a gente encontra muito no Brasil, cara, isso é uma coisa que parece que joga todo mundo, né, ou a ampla maioria, para trás, né, ou para baixo. Porque eu sempre falo assim, eu estou cansado hoje, mas que bom que eu estou cansado, porque foi um dia corrido, foi um dia produtivo, foi um dia que eu fiz negócios, pode às vezes não ter sido o resultado que eu queria, mas foi um dia produtivo. Então, a gente tem que agradecer todo final de dia quando estamos cansados, né? Aqui, hoje mesmo, meu expediente não terminou ainda, José. Daqui, né? Agora, assim, aqui está sendo prazeroso. Depois vou para uma reunião e vai ser uma reunião longa. Vai começar ali por volta das 19 horas, vai até umas 10, numa segunda-feira, né? Então, cara, não tem dia, não tem hora, e a gente tem que sempre estar colocando forças, né? E depois das 10 horas, provavelmente ainda vou ter um terceiro turno com o filho e tal. Então, é a vida. E que bom que a gente tem essa força, que a gente está respirando com saúde para poder encarar todas essas intempéries, né? Porque realmente a vida ela não é fácil, empreender não é fácil, e que bom que não é fácil, porque se fosse fácil, não teria aquele
saborzinho da vitória quando você atinge um determinado resultado, né? E eu espero, né, e desejo que a ampla maioria das pessoas nesse país passem a ler mais, a estudar mais, a se informar mais, a votar melhor, né, a escolher melhor seus representantes e também com esse estudo, com esse preparo, estejam muito mais aptos e preparados para abrir o seu próprio negócio. Porque o meu sonho é ver um país, né, com uma população amplamente livre economicamente, não dependente estatal. Muito embora a gente saiba que o movimento político hoje é para que as pessoas fiquem amarradas ao Estado, e não ao contrário, né? A gente tem que batalhar para que isso não aconteça, para que tenhamos o quê? Cidadãos livres, não apenas para pensar, para emitir opiniões, mas para abrir seus negócios, gerar renda, gerar emprego, gerar crescimento econômico, né? Mas não é fácil? Não. E nunca nem será, né? Para um país que tem uma cultura muito mais voltada para a esquerda do que para a direita. Não vamos nem falar de direita e esquerda, mas a falta de liberalidade, a falta de liberdade econômica. Se o Brasil tivesse essa liberdade econômica, como a gente encontra em alguns pontos, um pouquinho, onde a gente encontra um pouquinho de liberdade econômica, a gente vê o Brasil que dá certo. Por exemplo, Santa Catarina, né? É a parte do país que deu certo e muito certo. A gente vê distorções sociais muito pequenas aqui. Tem pobreza? Tem. Mas você tem uma pobreza que é mínima, né? E aqui tá, assim, ó, não chega a 100 mil o número de pessoas que recebem Bolsa Família, né? E vem diminuindo sistematicamente. Tem muito emprego aqui em Santa Catarina, muito emprego. Falta mão de obra, né? Vem muita gente do Rio Grande do Sul, vem muita gente do Paraná, vem muita gente de São Paulo, cada vez mais aqui vindo em busca de oportunidades. É a parte do Brasil que deu certo. Tem gente que não gosta da Catarina, que nos chamam de fascistas, de nazistas, essas besteiras todas aí. Mas porque aqui, né, nós somos um estado onde a esquerda não se criou, não vai se criar, e nós temos uma ideologia de sempre prezar pela liberdade do indivíduo e principalmente para que ele possa trabalhar ou então empreender, abrir o seu negócio, né? Em Santa Catarina, através da Fiesc e do Sebrae Santa Catarina, tem feito trabalhos maravilhosos aqui. E também parabenizar também as associações empresariais aqui dos municípios de Santa Catarina, que são muito organizados, sabe? E fazem palestras e buscam sempre fazer com que as pessoas que querem abrir o seu negócio, elas tenham a oportunidade de utilizar ferramentas. Inclusive aqui em Santa Catarina, o Sebrae é muito atuante. Então, a pessoa que abrir um negócio, hoje tem um curso lá que é gratuito. E eles ajudam, inclusive, a fazer um estudo de análise de mercado, né? Que é super interessante. Então, basta que as pessoas busquem os caminhos para poder abrir seus negócios, né? E aqui em Santa Catarina, graças a Deus, realmente, a taxa de mortalidade empresarial, ela é relativamente menor do que boa parte do país, né? Que as pessoas buscam seus sonhos, mas, infelizmente, não alcançam pelos mais diversos motivos, inclusive, muitas vezes, por culpa dela própria, né? E a gente sabe que nós também temos aqui uma cultura de que a culpa nunca é nossa. A culpa é de Deus, a culpa é do presidente, a culpa é de fulano, Beltrano e tal, mas a culpa nunca é minha. Não. Todo negócio que dá errado pode não ser somente sua culpa, mas também tem a sua parcela de culpa, né? E isso as pessoas têm que aprender a aceitar, porque quando você sabe que você errou, você sabe que o orgulho deixado de lado vai lhe permitir que à frente você consiga, obviamente, fazer de uma maneira diferente, não ser teimoso, e aí atingir o resultado que você tanto almeja quando está prestes a abrir o seu próprio negócio. Super concordo com isso que você está falando, e eu acho que dentro disso que você falou uma coisa para a gente finalizar, porque você tem uma reunião daqui a pouco, sobre estar cansado. E aí eu vou fazer um link com a fala que você teve lá atrás, quando você falava que o empresário é um centurião e que a empresa é uma legião. Eu queria trazer isso para o ambiente de casa
Porque quando você é o chefe da família, você é casado, tem tua esposa e tem teus filhos, você é o centurião daquele lugar. A tua família é tua legião. Então, os teus filhos, eles vão ser educados muito mais pelo teu exemplo do que pelo que você fala. Então, quando você tem um teu filho que ele te vê, e ele vai entender perfeitamente que você tem uma vida carregada, que você trabalha, que você faz uma série de coisas, ele vendo você crescendo desse jeito, e ele crescendo, te vendo nessa rotina, isso vai despertar nele o desejo de ser igual ao pai, o desejo de conquistas e o desejo de crescimento. Quando você falou isso, eu já pensei na hora. Então, às vezes, tem muita gente, muitos chefes de família que eles não têm essa visão, que na casa deles ele é o centurião e que ele é o exemplo. Então, eu acho que você está cansado, óbvio, todo mundo está cansado, mas é sempre bom pensar, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou conseguindo trazer o leite para minha família, eu estou conseguindo dar algo melhor para minha esposa e meus filhos estão prosperando graças ao trabalho que eu estou fazendo. Exatamente. É aquela velha situação. Eu sou um pouco da velha guarda, né? Eu vejo que agora, fazendo uma associação empresarial e familiar, por mais que hoje a gente enfrente uma onda, né? Hoje as mulheres têm o seu espaço e é bom que elas tenham, o seu trabalho, é bom que os talentos que elas possuem hoje estejam abertos no mercado. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar em determinadas áreas, exclusivamente com mulheres, né? Eu gosto de investir em algumas áreas onde as mulheres são predominantes, mas há coisas que não, para mim, são imutáveis. Porque dentro de uma concepção familiar, o homem ainda é o provedor. O homem é o líder. O homem é aquele que tem que orientar. É a figura do homem. Por mais que hoje também a gente enfrente, né, um movimento, né, um movimento onde o homem, a masculinidade se tornou algo tóxica, né? Masculinidade tóxica. Não. O homem, ele tem que ter convicções, ele tem que ter posicionamento. O homem está ali para proteger a sua prole e a sua esposa. E aí, quando toma esse instinto de proteção, é como se fosse algo tóxico. Então, veja que estão levando a imagem do homem e do líder como algo ruim, como algo tóxico para a convivência em sociedade, quando é, na verdade, o oposto. A gente entende que essa decadência de valores e esses fracassos contundentes dessas gerações mais novas são reflexos de pais e mães que foram fracos. Veja só o absurdo. Há pouco tempo atrás, mostrou uma análise de estudo onde boa parcela dos jovens estavam procurando seu primeiro emprego, levavam o pai ou a mãe, os dois, para entrevista de emprego. Olha que ponto chegou. Eu só tenho uma empresa. A primeira coisa que eu falaria com o diretor de RH, eu falo assim, ó, se me aparecer algum indivíduo com o pai e com a mãe para uma entrevista de emprego, passa, tem que fazer a entrevista, mas pega assim, virou de costas, pega a ficha, rasga e joga fora. Joga fora. Esse indivíduo não vai servir para nada. Nada. Eu, às vezes, né, José, às vezes algumas pessoas falam, você tem uma maneira muito direta, muito dura de falar. Mas não tem outra maneira de falar. Não existe essa cultura do mimimi. Ai, agora qualquer coisa, pronto. A percepção psicossocial da pessoa está afetada.
utilizo uns termos aí que eu não sei de onde que tiro, né? Agora, qualquer coisa, a pessoa tem TDAH, qualquer coisa, agora a pessoa tem autismo. Eu me lembro do autismo, aquele filme Rain Man lá com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, né? Em que a pessoa autista, ela vivia num universo próprio dela, não, agora qualquer coisa é autista. Pronto. Qualquer desvio é autista. Quer dizer, eu já não sei mais que mundo que estou vivendo, porque todos os conceitos de biologia que eu estudei, de ciência, foram tudo jogados, sabe que está tudo errado, né? Enfim, é que nem... Então, sabe que toda essa história, todo esse blá, 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 é com o único intuito, é justamente ferir a entidade familiar. E veja só, agora chegou ao ponto que eu queria. Quando você não tem, dentro da unidade familiar, uma liderança, você, obviamente, não vai ter dentro das empresas uma liderança. E não havendo essas lideranças, o que acontecerão com essas empresas? Simplesmente, elas morrerão. A gente sabe, em casos do passado, veja só. Não sei se você vai lembrar, ou se você chegou a pegar, mas havia, por exemplo, lojas como H&M, Mesbla, enfim, tantas outras, né? Havia o patriarca, né, com mãos de ferro, que conduzia a empresa, com muita liderança, morreu. O que aconteceu? Ele teve a falha de não preparar os filhos, os herdeiros, que isso é uma coisa muito importante, né? A sucessão dos negócios no Brasil, que agora alguma coisa, eu tenho visto algumas movimentações de melhoria nesse sentido, mas era exatamente isso aqui. O vô construía, o pai mantinha e o filho destruía. O neto destruía, né? Isso quando havia 3 gerações. Quando já na primeira, segunda, papum, né? O pai construía, o filho destruía, né? Mas por quê? Porque não se pensava o quê? Numa sucessão, né, de negócios. E isso é muito importante. A sucessão de negócio é super importante desde a tenra idade. O filho tem 12, 13 anos, vai lá, leva para a empresa. Leva para a empresa, para ver como funciona, explica para ele, senta. Não precisa ser todos os dias, um dia por semana, e assim, 1 hora daquele dia. Começa a fazê-lo a se ambientar e também se interessar pelo negócio, porque muitos negócios que me surgiram para vender era porque o dono, que já tinha uma certa idade, falou assim: meus filhos não têm interesse em tocar o negócio. E eu perguntava: e de quem é a culpa? Ah, não sei. Não, só tem um culpado, você. O senhor mesmo. O culpado é o senhor. O culpado é o senhor. Por que eles não estão interessados? O cara tinha 2, 3, 4 filhos, nenhum se interessar em tocar o negócio, por quê? O cara perguntava: certamente, 18 anos dava carro, né? Pagava viagem, aquela coisa toda, tudo bombejado. Aí se formaram em outras áreas, não estou dizendo. Não, e assim, não é porque era um vagabundo, ou não era isso, não. É porque simplesmente foi para outras áreas. Ele não preparou a sucessão da empresa para pelo menos pegar um deles e falar assim, fazê-lo se apaixonar pelo negócio. Entende? E aí o que acontece? A empresa vai ter um problema. Ou, se eles herdarem, a empresa vai morrer. Porque ninguém vai nem querer tocar, ninguém vai para frente da empresa, vamos chamar um gerente, um CEO, alguma coisa para tocar. Pode ser que dê muito negócio, pode ser que não dê, porque aí eu sempre falo assim, você pode ter um CEO, mas a empresa, ela cresce, né? É como o boi, ela só vai crescer aos olhos do dono. Precisa estar lá. Você pode não estar daí definitivamente depois todos os dias, mas boa parte da semana tem que estar lá, vendo, acompanhando as decisões, o porquê, questionando, aquela coisa toda. Mas aí cada um criou a sua vida, a sua família, né? E aí nenhum deles foi preparado para administrar a empresa, sucedeu, né? E aí realmente diversas situações, olha, homens assim de 70, 80 e poucos anos, pondo empresa para vender, porque nenhum dos filhos
queria saber do negócio, porque já tinha outros negócios, enfim, aquela coisa toda, né? Mas, e eles assim, a culpa nunca era deles. Eles diziam, não, a culpa é exclusivamente sua. Sua. Só isso. A empresa, tudo bem, vamos vender, vamos buscar e tal. Alguns negócios foram bem sucedidos, outros não conseguimos achar comprador. Enfim, né, José, então, é muito importante entender que as figuras de liderança na empresa, né, um grande empresário, geralmente, ele é um líder em casa. Ele é orientador em casa. Pode não ter os mesmos valores que a gente sabe, mas eu estou dizendo que ele tem a figura de liderança porque ele provê a empresa dele e ele provê a casa dele. Então, o sentido de liderança, estamos aqui falando não de valores éticos morais, estamos falando de liderança. Né? Então, em matéria de liderança, o cara que é líder da empresa, bom líder, ele é um bom líder, geralmente, né? Bom líder em casa. E os filhos tendem a ter um bom exemplo, né? Dessa liderança lá na empresa, acabam tendo esse exemplo também dentro de casa. Exatamente. Fabrício, a gente já está com quase 1h30. Essa conversa está muito boa e ainda existem algumas outras pautas que eu queria tratar contigo, elisão fiscal, fusão e aquisição, e o tempo está correndo e você tem uma outra reunião ainda daqui a pouco. Cara, Exato. Vamos marcar para você voltar aqui e continuarmos essa conversa? O que você acha? Será um imenso prazer. Será um imenso prazer. Tá. Então, eu vou te chamar depois, a gente marca um novo bate-papo para dar sequência, porque a conversa está muito produtiva. Não montei nem pauta, porque eu tinha certeza que ia fluir como está fluindo. E, enfim, eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua participação aqui conosco. Já agradeço por ter aceitado o convite para voltar a conversar com a gente. Será um prazer, Mauro. O pessoal que está nos acompanhando também. Eu quero agradecer, né, o convite, né, José, de estar aqui hoje e outras oportunidades. Eu gosto muito de resenhar sobre essa área, né, tem muita coisa que a gente pode conversar, discutir, e não ter a pauta, né, aquilo que a gente vinha conversando, eu gosto, às vezes, justamente de fazer algo assim, sem uma pauta tão amarrada, porque é um assunto vasto, né, porque quando se fala de economia, de empreendedorismo, você está falando de um universo imenso, né, e eu tenho aquela situação de entendimento de que, ainda mais no final de tarde, a coisa ela tem que ser um pouco mais leve, né? E essa conversa, essa resenha, né? Eu participo, inclusive, também de 2 canais esportivos no YouTube, tá? Também. Então, ali a resenha de futebol, eu sou metido a comentarista esportivo também. Então, essa questão da resenha, eu adoro trocar ideias. Eu acho que a gente aqui, na verdade, a gente não passa ensinamento, mas nós trocamos aqui experiências, né, e visões diferentes, ou às vezes convergentes e às vezes divergentes, mas o mais importante é o fato de justamente aqui estar transmitindo um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo, no meu caso, dos meus 50 anos, né, e ainda quero ter muita lenha ainda para queimar, e eu tenho, e além de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu, né, eu não sou dono da verdade, longe disso, né, a gente erra e vai continuar errando até o último dia, mas o principal é se você acerta mais e erra menos, né, porque quando você erra mais e acerta menos, aí realmente é o problema, né, então a balança ela tem que estar aqui, mas errar faz parte, sempre errei, vou continuar errando, mas acertei muito e vou continuar acertando muito mais, eu acho que isso é importante. Então é uma honra realmente poder aqui expor um pouco sobre a pessoa do Fabrício Filé de Dantas, falar, né, além de mim, um pouco sobre essa trajetória e também um pouco da visão de negócios do mundo corporativo, né, que eu tive ao longo desses 30 anos nessa área. Deu uma picotada no final. Deu uma picotada?
Não, e dizer que realmente é gratificante poder transmitir todo esse conhecimento das últimas 3 décadas, né, que eu posso chegar a dizer que eu atuo aí nessa área corporativa. Maravilha. Mais uma vez, obrigado ao Fabrício. Foi um prazer imenso estar aqui. Vai ser um prazer maior ainda recebê-lo numa data futura. Agradeço também a todos os que estão do outro lado da tela nos acompanhando. Abraços a todos vocês. Até o próximo episódio. Tchau, Um tchau. abraço. Tudo bom. Tchau, tchau.